Bom, pessoal, o papo aqui vai ser sobre câmara de combustão e certamente se a gente for falar de sistema de combustível, sistema de combustão, o assunto é realmente muito longo. Na semana passada a gente viu que o compressor ele é responsável por trazer o ar até a câmara de combustão. Mas a câmara de combustão é o local onde realmente acontece a adição de energia, né? Você vai ter o sistema de combustível injetando, seja diesel, seja QAV, se for uma aeronave, seja gás combustível, seja álcool, seja qual for o combustível, você vai ter um sistema de combustível que vai dosar esse combustível para o interior da máquina. E ali dentro vai ter uma reação, né? Ela é química e gera a energia térmica. E agora os gases com muita energia, né? Alta temperatura e pressão, agora eles se expandem para então deslocar a turbina. Mas é bom a gente lembrar, né, que essa câmara de combustão, onde eu tenho essa troca, né, ou a geração dessa energia, ou a transformação de energia, né, energia química do combustível e energia térmica, ela também tem os seus, né, problemas, porque é a parte mais quente da máquina. Então imagine só que ali é o fundo da panela, é onde é exigido a maior parte da resistência à corrosão, à erosão, né? E até mesmo à fusão. Quando você olha, né, um sistema de combustível de uma turbina e a câmara de combustão, você vai ver que há um grande desafio metalúrgico, porque nem sequer você consegue medir a temperatura ali dentro. Haja vista que a temperatura é muito alta, né? Se você for colocar um termopar, mesmo que seja ali um alumel-cromel, que resiste a maior temperatura, ele ia se derreter dentro da câmara de combustão. Então a medição de temperatura, que algumas vezes a gente vai aferir ali 800 graus, não é dentro da câmara de combustão. Ele é depois da expansão, depois de alguns estágios ali da turbina. Com isso, né, você vai ver que o desafio da engenharia quanto à resistência à temperatura é muito alto. E o que se tem para resolver esse problema? Um deles é realmente fazer ligas de níquel, normalmente o Asteloy X ou outras ligas de níquel, que então suporta alta temperatura, né? Você vai ver que uma liga de níquel ou base de cobalto, ela tem uma resistência à temperatura altíssima. Então você precisa dotar o seu equipamento que suporte essa temperatura. Porque não é apenas para a sua operação, mas também para a sua longevidade. Ninguém que instala a turbina você quer tirar com 2 meses, com 3 meses. Você quer, né, que a máquina fique operando aí por 25 mil horas, né, 30 mil horas. Então você vai fazer uma câmara de combustão com materiais que suportam a temperatura. Além disso também, você vai ter, né, além da especialidade da liga, você também vai ter ali elementos que sejam dotados de autopassivação. Veja, principalmente quando você usa o combustível que tem enxofre, que é o diesel no caso, né, a tendência é ele desenvolver um processo corrosivo muito grande. E com isso você precisa ter uma camada protetiva que ele possa proteger a superfície do teu material, da tua liga, para que suporte as temperaturas. A seção quente da máquina, e de maneira especial a turbina, né, a câmara de combustão, ela é muito suscetível a vários tipos de corrosão, principalmente corrosão a quente. Então você precisa ter elementos ali que possam proteger. E aí vale de uma boa inspeção, de tempo em tempo você poder fazer com a inspeção boroscópio, ver se o teu material está resistindo a isso daí. Algumas vezes você vai ter um desplacamento, né, ou até mesmo uma perda de revestimento, e com isso, né, acelera a degradação, ou seja, o tempo de vida útil do teu equipamento ele diminui muito. É claro que é um assunto muito extenso para a gente falar aqui numa live, né, de 20 a 30 minutos, mas se você analisar, estudar, né, o que é uma corrosão quente, o que é, né, uma erosão térmica, né, tudo isso daí é muito suscetível na seção quente da máquina, principalmente na câmara de combustão.
a difusão, né, atômica, que é um fenômeno que acontece, né, de passagem de uma molécula para outra, e principalmente do oxigênio, ele é proporcional à temperatura. Então, é normal que o lugar que tenha maior temperatura, ele seja mais suscetível à oxidação e à corrosão. Por isso, você precisa, se possível, reduzir essa temperatura, e aí vai se usar no TBC, que é o Thermal Barrier Coat, que é uma cobertura de material cerâmico que protege o equipamento, principalmente a câmara de combustão, os liners ali, para que ele suporte a temperatura. Mas um cuidado que eu acho que vale muito atenção é o sistema de combustível. Qual é o combustível que eu vou usar, né? E aí você tem vários tipos de câmara de combustão. Você tem anular, tubular, né? Tubo anular. De acordo com a fabricação da máquina, isso é um assunto também que toma muito tempo. Mas vale a pena você estudar sobre isso, né? Quais os tipos de câmara de combustão, né? Que é típico para motores aeroderivados ou, né, turbinas industriais. Mas uma coisa interessante é que, né, o tipo de combustível influencia na vida útil da câmara de combustão. Normalmente, quando você usa o gás, a expectativa de vida útil é 25 mil horas. Se você usa diesel, a expectativa de vida útil é 12.500 horas. Por quê? Porque o combustível influencia muito na evolução do tipo de corrosão que vai desenvolver. Mas há outras formas também de você ter uma boa inspeção e cuidados operacionais para que você postergue a vida. Conquanto o fabricante possa dizer para você, olha, se você operar no gás, você vai ter 25 mil horas. É possível você chegar a 30, 40, até 50 mil horas. Algumas vezes vale a pena nem mesmo fazer o mid-life da máquina para que você toque direto até um overhaul. Por quê? Porque você vai fazer uma inspeção, né, programada, controlada, e você vai observando qual tipo de vulnerabilidade que o teu equipamento vai sendo submetido e você vai postergando essa manutenção. O que, né, faz você economizar muito dinheiro a não tirar uma turbina antes da hora. Mas uma das formas de você aumentar essa vida útil dela é justamente você fazendo um controle do sistema de combustível. E, por exemplo, você tem elementos que monitoram a temperatura. Se você tem um bom controle do sistema de combustível, não deixando que a máquina ultrapasse os limites, o que vai acontecer? Você tem uma longevidade maior da sua seção quente. Se você tem um controle de spread, que seja a distribuição de temperatura, então você consegue também manter a vida útil. Um dos inimigos da seção quente da máquina é um spread elevado, ou seja, às vezes em um ponto a temperatura é muito alta porque o combustível é injetado e toca na seção quente da máquina e outra temperatura é menor. Então é importante você considerar, né, essa discrepância de temperatura, você ter controles, alarmes e trip da máquina para que você possa proteger o equipamento, tá certo? Uma outra forma também que você tem de contribuir com a longevidade da tua máquina, da seção quente, é você controlando também a qualidade do combustível. Seja diesel, seja gás, o sistema de controle do combustível é fundamental. Se você admite gás, a expectativa é para 25 mil horas, mas o gás vem com condensado, vem com fuligem, vem com outras sujeiras. A degradação da seção quente da máquina é muito grande. Se você usa o diesel, né, e você não filtra, você não controla, também a degradação é muito grande. Conheço máquinas, né, no campo que trabalhei que não duraram nem 2.000 horas. A expectativa é de 25 mil, mas com 2.000 horas teve um descontrole de temperatura, descontrole de combustível, e aí danificou a máquina. Em menos de 2.000 horas se acabou com a máquina. É comum, né, a gente ter uma valorização da mão de obra de quem cuida da máquina. E algumas pessoas falam assim, quem trabalha com a máquina, com turbina, tem um salário melhor, tem uma valorização profissional melhor, né? Sim e não, né? Dependendo da empresa, sim, né? Dependendo de outras empresas, não. Mas é claro que a valorização do profissional tem a ver
do quanto que você está incumbido de tomar conta, né? Digamos, e aí sem diminuir quem trabalha com bomba, por exemplo. Às vezes você está trabalhando com uma bomba que o valor dela é R$ 30.000. Você olha, é claro que o teu conhecimento, né, o teu cuidado com aquele equipamento faz com que você aumente a longevidade, né? Agora, pode ser que você trabalhe com uma turbina, e uma turbina custa às vezes 20, 25 milhões, né? E isso é um dinheiro considerável. 30 milhões, 40 milhões, dependendo de uma EDM 6000, máquina de 40 milhões. Então é claro que, né, se eu tenho uma turbina, eu, né, pagaria mais caro para um profissional se qualificar, né, e ele ter responsabilidades maiores com o equipamento. Então, quem almeja trabalhar com turbina, realmente, muitas das empresas, no Field Service, na GE, na Rolls-Royce, na Siemens, né, na Dresser Hand, várias empresas aí que trabalham no setor do petróleo e gás, geralmente tende a valorizar muito essa mão de obra mediante a responsabilidade, né, no cuidado e manutenção do equipamento. Então, alguns vão me perguntar assim, o que eu faço para me qualificar na área de turbina, né? Olha, estudar mesmo, né? Pegar manual, olhar, pesquisar na internet, assistir uma live, né? Fazer alguns cursos, para que você vá se qualificando, né? E que você tenha oportunidades de trabalhar e desenvolver lá. Eu estava conversando com um amigo meu hoje e ele formou em engenharia agora, né? Ele já é técnico, trabalha já na área do petróleo e gás. E ele disse, rapaz, meu sonho é trabalhar aí na área de termoelétricas, né? Ou com turbina. Poxa, uma área que eu gosto muito. E qual é o caminho para isso, né? E eu sempre digo assim, né? Quando eu vou avaliar o currículo de alguém ou alguém que vai trabalhar comigo, a primeira pergunta que eu faço é, olha, em que você trabalhava? Cara, eu trabalhava com isso, eu trabalhava com aquilo. Como que é o teu conhecimento naquela área? Se eu não posso te avaliar na área de turbina, né? Porque talvez seja uma área nova, mas eu posso avaliar você na área que você trabalhava. Se você era um bom funcionário, um bom profissional, interessado, né? Que cresceu naquela área, seja na área de mecânica, elétrica, instrumentação, é claro que se você vir para a área de turbina, também você vai desenvolver, né? Isso daí é fruto do esforço, né? Do sacrifício, das prioridades, da dedicação. É uma pena que na área de turbina não tenhamos tantos cursos, né? Como temos nas outras áreas. É fácil você conseguir, às vezes, um curso de mecânica diesel, é fácil você conseguir um curso de bombas, de válvulas, mas de turbina não é tão fácil assim. Mas vale a pena, né? Você ler catálogos, manuais, né? Ir estudando e aí, num dado momento, a oportunidade vai surgir aí. Tá legal? Eu tive essa semana com o diretor lá da Faberge, né? E ele pôde confirmar para mim, né? A data do dia 15 de março, de 15 a 19. 15, 16, 17, 18, 19. Segunda a sexta, a gente vai ter o nosso curso de turbomáquina aqui na igreja, né? Lembrando que a inscrição são 2 cestas básicas, né? E essas cestas básicas a gente distribui na comunidade. Então, é presencial o treinamento, então começa segunda-feira, dia 15, termina sexta-feira, dia 19. É de 6 até 22h30, de 6h30 às 22h30. Então, se você tem interesse, né, de fazer esse treinamento, então, creio que na próxima semana a gente já vai abrir inscrição. Tem que ficar de olho, né, porque passa muito rápido, né? Geralmente a gente abre de manhã, à tarde já acabaram as vagas. A gente deve abrir, vou ver o número de cadeira, mas talvez 50 vagas a gente vai ter para esse treinamento, tá bom? Então, para quem pode dar, vai ser 2 cestas básicas para a gente distribuir aqui na comunidade aqui, tá bom? Mas é uma oportunidade também você aumentar aí o seu conhecimento. Alguns colegas têm perguntado assim, pastor, esse treinamento aqui, a gente tem como certificar? Não tenho. Isso aqui é uma live que a gente faz para cooperar, né? Para trazer um conhecimento a mais para vocês. Mas eu não posso dar um certificado em meu nome, em nome da igreja, não tenho firma, não tenho empresa.
de treinamento. O único certificado que a gente tem é quando há o curso presencial lá, porque a gente tem uma parceria da igreja com a FABERJ. Então a gente pode compartilhar esse certificado aí, tá bom? Bom, tem alguém aí, o Antônio Felipe Lobo. Ele diz: tem escutado reclamações das turbinas do LM 2500 da GE, quando ainda não estão operando no gás, somente no diesel. Qual seria a principal explicação da baixa qualidade do diesel disponível nas plataformas? Opa, excelente pergunta, Antônio. Então, assim, ó, o problema não é a turbina em si, né? É o combustível, né? Seja qual a turbina que você colocar lá, ela vai ter limitações, porque o diesel ele tem muito enxofre. E o diesel que a gente usa na plataforma é o chamado diesel naval, né? É um diesel que não tem uma qualidade tão boa. Além de que a gente sabe que tem contaminações. Às vezes em plataforma, como o combustível principal é o gás, o diesel ele fica estocado muito tempo nos tanques mensais. E aí, se você não tem uma boa operação, bom tratamento desse diesel, o dia que você precisa operar no diesel, o que acontece? Você pega um diesel de má qualidade, muitas vezes com bactéria, com muito enxofre, e aí você injeta na máquina. Então, você desenvolve um processo corrosivo que já é conhecido, né? Hot corrosion, o tipo 1 principalmente, a turbina é muito vulnerável a isso por conta, né, desenvolvimento. Numa plataforma você tem muito sal, e esse sal ele deteriora a camada protetiva, que é a camada passivadora. Quando você admite um diesel que ele tem muito enxofre, é como se ele encontrasse a porta escancarada. Então, a velocidade de degradação na seção quente da máquina é elevadíssima. Normalmente não é a câmara de combustão que sofre os maiores efeitos. Maiores efeitos acontecem no primeiro estágio de blade, né? Lá já nas turbinas, que a gente vai falar semana que vem. Mas não é um problema típico da turbina. Alguns fabricantes vão desenvolver algumas ações, né? Por exemplo, algumas máquinas que trabalham em condições marítimas, elas têm um tipo de coat, né? Que é o Platina Aluminite. Você tem vários tipos de coat. Você pode ter o AL2CL, que é o Aluminide, ou pode ter também o CR2O3, né, que é o com cromo. E você tem o coach marítimo, que eles chamam, né? O coach não é aquele camarada incentivador que fala, vai lá, você vai vencer. Não, o coach é uma camada passivadora que você coloca, né? Você vai impregnar a tua superfície com um material que vai desenvolver um óxido protetivo. Quando você usa o coach marítimo, que é o Platina Aluminite, a vida útil do equipamento ela tem que ser maior, tá bom? Então, você compra uma máquina com o Platina Aluminite. Então você tem, né, uma longevidade, uma vida útil maior da seção quente da máquina. Mas se você me perguntar assim, olha, como que a gente trata isso daí? Olha, tratando o diesel, né? O operador tem que centrifugar sempre o diesel, né? Se você tem um bom sistema, e aí acaba que tem plataforma que não tem um bom sistema de diesel. Ela não tem um sistema de recirculação. O certo é você ter um tanque mensal e um tanque diário. Então, o que você faz? Você traz esse diesel do tanque mensal, centrifuga ele, filtra e joga para o tanque mensal. E aí você, de tempo em tempo, tem que drenar ele na parte de baixo para tirar a umidade. Então, você tem todo um tratamento desse diesel para deixar ele pronto. Quando você precisar, você tem um diesel de boa qualidade. Uma outra forma também é você ter um bom controle do diesel que chega na plataforma, né? Ter uma boa análise físico-química para que você possa ter garantias de que a máquina vai operar com diesel de boa qualidade. Tem aqui as turbinas da gás Rolls-Royce têm uma durabilidade em sua vida útil melhor do que as LMGE? Bom, assim, né? Aí eu vou responder assim, ó, depende, né? Não é porque uma tem uma vida útil maior do que a outra. Todas as duas máquinas têm uma expectativa, uma percepção de vida útil semelhante.
O que difere uma da outra, muitas vezes, é a condição operacional. Se você pega uma turbina e coloca assim, olha, ela tem que operar em carga plena, né? Carga base. Então, você está com a máquina limitada em temperaturas maiores. E aí você tem outra plataforma, com outra família de máquina, que trabalha com a carga menor. Então, se você comparar uma com a outra, é claro que nessa questão, a carga da máquina tem muito a ver com a temperatura da câmara de combustão. E a que trabalha com a carga maior tem uma durabilidade menor. Então, não tem estudos hoje que vai dizer que uma é melhor que a outra. Eu sempre digo que a RB211 ela tem algumas vantagens na simplicidade da manutenção, né? Até mesmo na questão, né, de você ter menos, né, componentes móveis. Porém, a LM2500 tem algumas vantagens a nível de performance, né? Por ela ter um bom ajuste de VSV, ela consegue otimizar mais. Então, varia de máquina para máquina. Não dá para a gente debater isso aqui, de repente, em um assunto falando só sobre eficiência, né? Sobre performance, a gente tem como trabalhar uma questão e a outra. Mas, eu volto a dizer, né? Se você tem uma turbina, se você opera uma turbina, se você é gerente de uma turbina, a melhor forma que você tem é gerenciar os processos, operação e manutenção. Se você tem uma boa operação, você viu um spread alto, né? Ou seja, uma diferença de temperatura entre regiões da câmara de combustão, você vai querer que o equipamento pare, ajuste o bico, né? Se você começa a ver que está para uma carga específica, você está com muita temperatura, você vai reajustar o sistema de combustível. Se você conhece bem o sistema, como funciona, você vai trabalhar bem o sistema de alimentação, filtrando, tratando o diesel, para que você ganhe a vida útil do equipamento. Lembre-se bem que uma seção quente da máquina, por vezes, equivale a 2/3 do preço de uma máquina nova. Então, se você cuida bem da seção quente da máquina, você não dá não dá apenas, né, maior tempo de vida útil do equipamento, mas você também reduz muito o custo de operação e manutenção. Menor custo de operação e manutenção é maiores, né, ganhos, né? E o que pode se redundar em melhores salários, melhores qualificação e valorização da equipe técnica. Mas, eu volto a dizer, né, a forma como opera e que cuida da engenharia e manutenção do equipamento vai dizer muito mais de que você escolher entre A ou B, o fabricante, né? A Petrobras tem RB211, LM2500, todas as duas máquinas são excelentes máquinas, né? E às vezes a gente deixa a desejar com as condições dos periféricos do subsistema que trazem problema para a máquina. O Aleph diz aqui: tenho muita vontade de fazer o curso TBM, mas eu vou estar embarcado no período que vai ser ministrado. Espero participar de uma oportunidade futura. Será um prazer, cara, ter você em outra oportunidade aí, né? Esperamos que a próxima turma aí a gente não leve um ano, né? Geralmente a gente dá 3 ou 4 turmas por ano, né? Mesmo porque, né, a igreja já conta com as cestas básicas, né? E quando a gente não tem, a igreja precisa comprar as cestas básicas. Então é um trabalho que é junto, né? A gente abençoa a vida das pessoas e também a gente é abençoado com as cestas básicas, né, que são doadas lá na igreja. Então a gente espera a gente fazer outras turmas e você possa participar com a gente. Tá legal? Bom, pessoal, eu vou encerrar por aqui, né? Se você tem alguma dúvida, você pode... Vou abrir uma caixinha de pergunta lá, ela vai ficar 24 horas. Se você tiver alguma pergunta, eu tento responder lá, né? Vou colocar o que você quer saber. Então você entra lá no... É no Story, Duda? É no Story, né? E aí você vai dizer lá alguma dúvida e, na medida do possível, eu vou responder para você, tá bom? Grava um áudio ou alguma coisa lá para você saber, tá bom? Então, Deus abençoe a vida de vocês. Um bom final de noite. A gente se vê na próxima semana, tá legal? Na próxima semana, provavelmente, a gente vai falar sobre a turbina. Falamos do compressor, da câmara de combustão. Próximo, a gente fala sobre a turbina, tá bom? Se você tem um amigo, um colega, compartilha com ele, né? Vai que ele também tem um interesse de conhecer mais esse equipamento, trabalhar mais, né? Se você vai falar assim, rapaz, meu sonho é trabalhar em turbomáquina, mas eu não trabalho com turbomáquina. Deixa eu dizer uma coisa para você, seja produtivo,
seja uma referência naquilo que você faz hoje, né? Você é um caldeireiro, você é um mecânico de bomba, de qualquer coisa que você trabalhe hoje. Começa dedicando seus esforços, sua qualidade naquilo que você faz. Eu gosto muito de uma parábola que tem na Bíblia, né? Aí Jesus conta que um senhor saiu a trabalhar e a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e a outro ele deu 1. O que ganhou 5 foi lá e trabalhou e ganhou mais 5. O que recebeu 2 trabalhou e ganhou mais 2. O que ganhou 1 foi lá e enterrou e não teve mais nada a prestar conta. Então ele diz assim, ó, esses outros 2 foram qualificados, né? Receberam, né? Muitas coisas boas. O que pegou e enterrou, né? Ele acabou sendo expulso. E eu digo para você assim, a minha carreira foi forjada, né? Nem sempre trabalhei naquilo que eu gostava. Mas tudo que eu fiz com o coração, fiz com paixão, fiz com amor. Então, aquilo que você faz, faça com amor, com dedicação, né? Se você vai fazer uma solda, se você vai fazer um reparo, se você vai fazer uma limpeza do equipamento, faça com capricho, com dedicação, com empenho. Certamente ele será reconhecido e valorizado. E vai ser um prazer aquilo que eu puder fazer para poder compartilhar com você. Estarei fazendo. Mais uma vez eu peço desculpa, né, aqueles que precisam às vezes de um certificado, mas eu, Isaías, eu não tenho como dar um certificado, né? E nem a igreja. A única parceria que a gente tem é com a FABERJ. Quem sabe, né, no futuro a gente possa ter até um CNPJ ou uma associação vinculada à igreja ou uma empresa que a gente possa compartilhar o certificado. Tá joia? Deus abençoe. Permita orar com você, por você e pela sua família. Mais uma vez eu peço desculpa aí, né, os 10 minutos de atraso, mas valeu a pena estar com você aí. Tá joia? Deus, eu quero te agradecer por esse momento, eu quero que abençoe cada um daqueles que puderam participar dessa live, se Deus abençoe cada um deles na sua vida profissional, que eles possam, se Deus, ter oportunidade de crescimento, desenvolvendo na sua carreira. Ó, se Deus, abençoe também suas famílias, abençoe também, se Deus, as suas motivações, que eles possam crescer. Se Deus, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, até a próxima aí.